todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em clima e agronegócios aqui no site da Climatempo. E você acompanha comigo semanalmente esse podcast Agrotalk, onde a gente traz destaques do que está acontecendo no clima e também no agronegócio, o que é pauta durante a semana aqui no país. A gente não poderia deixar de falar sobre as emissões de carbono na atmosfera que estão ligadas diretamente às mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta e, consequentemente, o aquecimento global. Esse aquecimento é um dos responsáveis pelo desequilíbrio ambiental do planeta, o aumento da temperatura média e as situações climáticas extremas. A gente pode observar agora essas secas prolongadas, níveis extremos de calor que estamos observando nos últimos dias, e também a gente está observando a questão das queimadas por todo o país e também nos países vizinhos, Bolívia e Paraguai. Além do impacto ambiental, também há esse impacto na saúde dos seres humanos, tanto a curto, a médio e a longo prazo, sem falar nos problemas econômicos, no processo de desenvolvimento também aqui ambiental do país. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês que acompanham o podcast Agrotalk, um assunto muito importante que é a descarbonização. Você sabe o que é isso? Então, para contar um pouco para a gente e relacionar isso com o que está acontecendo agora com as queimadas, eu recebo o Ivan Silvestre, formado em administração de empresas pela São Judas em Santos, com especialização em gestão de projetos pela PoliUSP e avaliação financeira de projetos pela FGV. Ele tem mais de 15 anos de experiência no setor elétrico, especialista no desenvolvimento e avaliação de projetos também de eficiência energética e geração de energia renovável. Hoje ele atua como diretor de novos negócios na Carbono Zero, avaliando projetos de eficiência energética, hídrica e geração de energia com foco em descarbonização de processos produtivos. Ivan, é uma honra ter você conosco aqui no podcast hoje. Imagina, Ângela, é uma honra participar do programa aqui de vocês e apresentar aqui, falar um pouco sobre descarbonização, sobre o que está acontecendo hoje, as queimadas. Vai ser muito legal aqui o nosso bate-papo. Ivan, olha só, para a gente esquentar aqui esse nosso bate-papo, eu queria dizer para você que a gente está vivendo momentos terríveis, né? Não só com essa onda de calor que a gente está passando, mas também esse start das queimadas por todo o país e nos países vizinhos. Sim. O desmatamento hoje, ele é fonte de emissão de carbono. Essas queimadas, elas também emitem carbono armazenado nas árvores e até nas lavouras de cana. Como que a gente mensura essa emissão hoje? Sim, Ângela, as queimadas, elas não só emitem carbono, mas como elas colocam na atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, né, que não só o carbono, mas gases também que são nocivos diretamente à saúde da sociedade, dos seres humanos e dos animais, né? Bom, a mensuração, né, dessas emissões, ela pode ser feita por inventários, por meio de monitoramento por satélite, modelos de simulação ou câmaras de respirometria, né? São câmaras específicas para esse tipo de mensuração. Então, assim, nós conseguimos fazer a mensuração dos efeitos que as queimadas e também o desmatamento trazem para o sistema. Então, provavelmente, essas queimadas que a gente já vem observando nos últimos dias, elas estão sendo já mensuradas pelos órgãos que fazem essa contabilização. Exato. Um dos órgãos que fazem essa contabilização é o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o principal instituto que faz a mensuração do que está sendo emitido na atmosfera e do que está sendo desmatado também, tanto queimado quanto desmatado. Uma curiosidade, Ivan, a gente sabe que tem a questão do petróleo e de outras emissões de carbono. Tem diferença entre as emissões
de um para outro, da árvore para a cana e para outros, ou essa emissão ela é a mesma? O que contabiliza nessa mensuração é mais a queima de tudo? Não, elas têm uma diferença. Cada emissor tem o seu potencial de dano na atmosfera. Os combustíveis fósseis eles têm um potencial de dano X. As biomassas, né, como a gente costuma citar até mesmo no setor elétrico, né, as biomassas, quando queimadas, e o solo, eles têm um outro fator de dano na atmosfera. Cada combustível, por exemplo, o diesel tem um fator de emissão, a gasolina tem outro fator de emissão, o querosene de aviação, um outro fator de emissão, o diesel, o petróleo cru, né, o próprio carvão mineral, todos esses combustíveis têm um fator de emissão, né, e um fator de dano diferentes entre si. E a mesma coisa acontece para florestas. Se você tem a queima, se nós temos a queima de uma floresta com mais eucalipto, se a gente tem uma queima de um canavial ou de uma plantação de soja, todos eles têm fatores de emissão diferentes entre eles. E, Ivan, esse processo de descarbonização, né? Ele tem alguma relação com as queimadas? Qual que é a relação entre eles? Primeiro, explicando um pouco sobre o processo de descarbonização. Né? É um processo de redução dessas emissões, do dióxido de carbono e outros gases que são emitidos na atmosfera. Né? Envolve a transição para uma economia de baixo carbono, com o uso de fontes renováveis, utilizando também como ferramenta a eficiência energética, a captura e o armazenamento de carbono. Isso é a descarbonização de processos, né? Processos industriais, processos produtivos no agronegócio, nos serviços, dentro do comércio. Então, isso é a descarbonização. Quando a gente olha para o que está acontecendo hoje com as queimadas, a gente percebe que há uma emissão gigantesca de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Quando a gente tem essa emissão muito grande, a gente tem que olhar para dentro também dos nossos processos e verificar por que eu vou contribuir ainda mais para essa emissão. Então, eu preciso descarbonizar quanto antes o meu sistema, porque o nosso clima está ficando cada vez mais extremo, né? Cada vez com mais períodos de seca, né? Com essa mudança climática, a gente precisa, o quanto antes, resolver internamente o que a gente vai fazer para descarbonizar, ter uma economia de baixo carbono, para combater também, para ter fôlego também, para combater as queimadas, o desmatamento, que contribuem ainda mais para as emissões de dióxido de carbono, de gases de efeito estufa na atmosfera. E os impactos dessa descarbonização para o meio ambiente, né? Como que você enxerga, trazendo para a gente assim, algumas sugestões, né, do que a gente pode observar hoje sobre isso? Bom, eu quero citar aqui os 4 principais impactos que a gente tem com a descarbonização no meio ambiente. Primeiro, é a redução do aquecimento global. É uma redução direta do aquecimento global com a diminuição das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Outro item importantíssimo, que é o que a gente está vendo hoje em São Paulo, é a melhoria da qualidade do ar. Uma outra questão muito importante é a proteção da biodiversidade, porque a descarbonização contribui para a conservação do ecossistema e da biodiversidade daquele bioma, né, daquele bioma específico. Nós temos vários biomas no Brasil, né, e no mundo também, né? E a preservação dos recursos naturais. Né? A transição para fontes de energia renovável, por exemplo, vai reduzir a pressão a respeito desses recursos naturais que são importantes para a agricultura, para a pecuária,
o abastecimento das cidades. São esses os quatro Sim. grandes impactos positivos que a descarbonização traz para o meio ambiente. E esses quatro impactos também nos lembra das políticas públicas para descarbonização hoje, né? É tão Exato. difícil hoje, né, levar essa questão adiante. Por que que hoje é tão difícil tratar de políticas públicas de descarbonização? O Brasil hoje atua com uma política universal de descarbonização, né? A gente tem o Acordo de Paris, né, que nos limita, né, ou nos avisa que o aquecimento da Terra, se ultrapassar 1,5 graus, né, das metas, nós teremos eventos climáticos cada vez mais extremos. Então, no Acordo de Paris, os países assinaram esse acordo para se comprometer com a descarbonização, se comprometer com que suas economias se tornem economias de baixo carbono, né? Outra política também externa, ainda não brasileira, são os impostos sobre o carbono, né? Hoje nós vemos o CBAM, que é uma política europeia para certos produtos que são importados pelos europeus. Esses produtos, se não tiverem uma pegada de carbono neutra ou uma baixa emissão de carbono, eles são taxados, sobretaxados, porque os produtos europeus eles têm toda essa preocupação com relação à economia de baixo carbono, então eles incentivam com que eles fazem com que os outros países busquem também essa economia de baixo carbono. Além disso, existem incentivos fiscais, né? Hoje nós temos no Brasil, né, uma política muito interessante, que é o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que a gente pode falar mais para frente, e também a regulamentação das emissões, também é um fator externo que ainda não foi internalizado no país. Então, a gente tem algumas políticas públicas, mas são políticas públicas externas. No Brasil, ainda a gente está discutindo algumas coisas, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Sim, eu ia até te perguntar, né, se no Brasil existia algum programa nacional que padronizasse, né, essas ações que têm aí como objetivo diminuir as emissões do gases do efeito estufa. Então, a gente não tem nenhum programa assim grande nacional. Não temos um programa grande nacional em relação a todos os setores estarem envolvidos Uhum. na descarbonização dos seus processos. A gente tem, sim, o programa que é o RenovaBio, que incentiva a produção e o uso dos biocombustíveis, né, onde produtores de etanol e biocombustíveis, eles recebem um retorno pelo RenovaBio, né? O CBio, né, que é o crédito de biocombustíveis, e também temos um plano nacional de energia que é o Plano Nacional de Energia PNE 2030, que estabelece metas para a expansão das fontes renováveis. Em relação a um programa nacional, a uma regulamentação nacional hoje, institucional do Congresso, não temos. Estamos em discussão discutindo a regulamentação do sistema brasileiro de compensação das emissões, né? Esse sim, ele regulamenta as emissões de gases de efeito estufa e estabelece alguns parâmetros para que a gente siga, mas ainda está em discussão, né? E a gente não tem essa previsão de quando vai ser promulgada essa lei, né? Esperamos que em breve seja promulgada a lei, porque também o SBCE, ele institucionaliza o mercado de crédito de carbono, que vai incentivar os produtores a
gerar o crédito de carbono para que a gente possa vender internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente Uhum. os créditos de carbono gerados aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil ainda tem que avançar bastante ainda nesse aspecto dessas ações, desenvolvendo outras ações para que a gente possa criar uma política nacional, né? Desde que a gente tenha isso tudo contabilizado certinho e que a gente possa depois vender toda, né, essa carta de carbono, né, que você se referiu. Exato. O crédito de carbono, ele fora do país, né, ele tem três grandes importantes mercados, né, o mercado europeu, o mercado sul-coreano, interessante, que é o mercado sul-coreano, e o mercado californiano, né? Então, Uhum. esses três mercados, eles movimentam bastante o mercado de crédito de carbono, levando o preço desses créditos de carbono a 10, 15, 20 dólares a tonelada. Hoje, nós atuamos no sistema voluntário, né? E o sistema voluntário, ele é por meio de plataformas internacionais que se faz a auditoria dos processos e não a auditoria do projeto em si, a auditoria local do projeto, para ver se esse projeto realmente está sendo executado. Então, nesse sistema voluntário, temos um valor por tonelada de $1, 0,50 centes de dólar. Então, é um retorno muito ruim para quem está procurando esses tipos de projeto. E qualquer notícia que saia no mercado voluntário, isso impacta demais o preço da tonelada de créditos de carbono, né, dos VCS ou de outros carbonos verificados. Né? Então, a gente almeja que o sistema de crédito de carbono brasileiro venha a colaborar para o preço das toneladas de carbono e a gente venha a fazer muitos projetos e exportar muitos créditos de carbono para fora do Sim. país. Ô, Ivan, quando a gente fala, né, de crédito de carbono, exportar essa tonelada, o Uhum. produtor rural que está lá na fazenda dele, seja o produtor rural, o gestor de uma grande fazenda, ou até o pequeno produtor rural, que eu conheço alguns pequenos produtores rurais, que dentro da sua pequena propriedade tentam ser o mais sustentável possível, né, dentro do ambiente ali da fazenda dele. Alguns produtores já trabalham com agricultura regenerativa. Eu Uhum. queria dar um exemplo aqui hipotético. Vamos aqui pensar. Se hipoteticamente a gente tivesse todas as ações, fosse tudo redondinho no Brasil, como que esse pequeno, esse médio produtor, grande produtor, poderia se beneficiar desses créditos de carbono? Como que isso poderia voltar para ele? Então, assim, eu queria que você me desse um exemplo, porque a gente tem aqui no podcast AgroTalk uma infinidade de pequenos produtores rurais, médios e até grandes que nos acompanham aqui semanalmente. Mas eu viajo, vou em eventos agros, eu assisto palestras dentro desses eventos e eu vejo que esse tema do crédito de carbono ainda é um tabu para esse produtor rural. Parece que ele não entende de que forma que ele poderia se beneficiar, né, desses créditos, né? Ele Uhum. pode partir de que princípio, por exemplo, se a gente fosse dar aqui um exemplo para ele? Bom, vamos lá. Né? Para isso, eu preciso contar um pouco a jornada. Né? É, a Carbono Zero ela está dentro de um grupo técnico, tá, de descarbonização, onde nós somos a empresa que organiza esse grupo Uhum. técnico para discutir a respeito de temas de sustentabilidade e descarbonização. Nós, recentemente, fizemos uma reunião a respeito exatamente do mercado de crédito de carbono e o que, por exemplo, grandes fazendas, por exemplo, de cana e de soja, elas estão operando para gerar os créditos de carbono, mesmo que no mercado voluntário. Tá? Quais são, como que o produtor, o pequeno produtor rural, ele pode se valer desse mercado? Ele pode começar a se valer dos créditos e também do PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais, já agora.
né? Ele não precisa esperar a regulamentação do mercado de crédito de carbono para já poder ser remunerado pelos serviços que ele presta ali na área em que ele produz. Tá? Por que gera muita curiosidade, né, e muitas dúvidas o mercado de crédito de carbono? Porque ainda é um mercado muito fechado, né, e com a regulamentação ele vai se abrir para todos os produtores aqui no Brasil. E todos os setores que quiserem submeter projetos de geração de créditos de carbono. Bom, hoje o produtor rural, para se beneficiar dos créditos de carbono, geração de crédito de carbono, ele precisa fazer um estudo, né, da área dele e do sistema que ele utiliza, o sistema de agricultura ou pecuária que ele utiliza, e buscar uma metodologia que vai ser aplicada ali àquele processo. E nessa metodologia, ele vai perceber se há geração ou não de créditos de carbono, ou seja, se o sistema que ele utiliza hoje, o processo produtivo dele, se o processo produtivo dele gera uma adicionalidade ao sistema. Gerando essa adicionalidade ao sistema, nós vamos para uma plataforma internacional, buscamos uma plataforma internacional para certificar aquela metodologia e aqueles créditos gerados ou da captura do carbono, ou da redução do carbono, ou do estoque de carbono ali daquela floresta. Ivan, você contou para gente que esse mercado do crédito de carbono para o produtor gera muita curiosidade e é um mercado ainda muito fechado, né? Uhum. Existem poucos produtores que estão atuando nesse mercado de crédito de carbono. Exemplifica para a gente aqui alguns exemplos de como esse produtor pode iniciar esse trabalho, né, de créditos de carbono. Por onde ele pode começar? O que ele pode fazer dentro da sua propriedade? Bom, muito boa pergunta, né? E é importante a gente sempre esclarecer esse assunto, né, para os produtores. Bom, o que eu sugiro para os produtores ele é sempre olhar para uma questão que a gente fala no mercado de crédito de carbono, que é a adicionalidade. Qual que é a adicionalidade que ele está trazendo para o sistema dele? Né? Adicionalidade eu não desmato, eu protejo toda a minha área em volta, por exemplo, tem muito desmatamento, e se eu protejo, eu estou colocando uma adicionalidade ao sistema. Então, um passo a passo aqui para o produtor rural seria fazer um projeto de viabilidade, tá? Uhum. Buscar uma empresa especialista em projetos de geração de crédito de carbono, onde essa empresa vai auxiliar o produtor rural a montar um projeto de viabilidade, onde essa empresa vai contratar um engenheiro agrônomo e um engenheiro químico, muitas vezes, para fazer as contas e a memória de cálculo ali daquele projeto. Fazendo as contas... Ivan, um parênteses aqui. Quando esse engenheiro agrônomo, esse engenheiro químico, essa empresa que vai gerar esse projeto para o produtor rural, ele também pode identificar dentro da fazenda algumas melhorias que vão se tornar o dia a dia desse produtor mais até sustentável, né? Essas melhorias também são uma adicionalidade dentro do projeto, né? Sim, perfeito. Isso é perfeito. Essa observação é perfeita porque essa empresa ela vai não só prestar o serviço de levantamento de dados, ela vai prestar o serviço de como melhorar aquela geração de crédito de carbono. Se tem espaço para melhorar, e isso torna, claro, dentro do projeto, é viável a aplicação desse projeto, desse microprojeto dentro de um projeto maior, sim, é plausível essa sugestão
que essa empresa vai proporcionar para o produtor rural. E depois disso, depois de feita essa análise de previabilidade, de viabilidade, o produtor rural ele vai decidir se segue ou não para Uhum. as próximas etapas. As próximas etapas consistem em submeter o projeto a uma plataforma internacional. Depois desse projeto da plataforma internacional, é designado uma auditoria. Né? Essa auditoria vai verificar a documentação, se a documentação estiver certa, isso vai para uma verificação. Aí vão verificar se os créditos de carbono realmente estão sendo gerados e pelo tempo que o projeto está solicitando. Depois dessa verificação, a gente vai para uma nova auditoria. Né? E essa parte da auditoria é a parte, e da auditoria de terceira parte, né, que nós chamamos, né, é a parte mais cara do projeto. Isso depende, projetos são avaliados no tempo de vida desses projetos, essas auditorias custam 60% de todo o Uhum. projeto. Então é muito caro você, o produtor rural, pagar essas auditorias para áreas muito pequenas. Né? Então, o que a gente está falando, esse processo, né, essa jornada, depois da auditoria, volta para dentro da plataforma e a plataforma emite os créditos de carbono. Então, todo esse tempo demora pelo menos 2 anos para que ele Sim. possa certificar e começar a receber pelos créditos de carbono gerados. Então, toda essa jornada, como ela é muito custosa, às vezes é interessante a formação de um consórcio entre vários produtores rurais da região, né, por meio de cooperativas, né, porque se forem só produtores rurais e não tiver nenhuma empresa envolvida. Né, então, a gente sempre posiciona também os produtores rurais para que procurem empresas especializadas em projetos de crédito de carbono. Bacana. A gente já começa a ver no Brasil algumas cooperativas inicializando, né, esse processo de juntar todo mundo para poder, juntos, passar por todos os processos, verificações e auditoria, porque aí todo mundo junto no mesmo grupo fica até melhor a condução do serviço e daquela região, né? Eu Exato. queria só te dar, falar de um exemplo aqui, você me corrija se eu estiver errada. Eu quero fazer um exemplo hipotético. Vamos supor que eu tenho uma fazenda lá em Goiás, e aí Tá. nessa minha fazenda eu planto milho. E aí eu tenho meus tratores lá. E aí, a partir do momento que eu uso o diesel para esses tratores, se eu dou uma destinação correta para esse diesel, para esse óleo que sobrou, tudo, isso também conta para mim de uma maneira sustentável, aquela destinação que eu estou dando correta para aquilo, em créditos de carbono, quando eu estiver dentro desse processo, quando eu passar por essa avaliação toda desse projeto sendo feito, não é verdade? Até mesmo a utilização de um biodiesel, por exemplo, Uhum. né, dentro de uma porção, qual que é a, a, a adicionalidade que está sendo colocada ali. Além disso, né, temos também projetos em que os pivôs eles são irrigados por meio, né, ou são eletrificados por meio de uma fazenda solar. Então, ele tem outra adicionalidade, busca ali uma outra adicionalidade e não só está utilizando do sistema. Né? Então, a gente tem vários outros produtores, né, produtores grandes, né, que substituíram a frota, né, por frotas mais eficientes, né, frotas que emitem menos gases de efeito estufa. Essa é a nossa contribuição em relação a isso, que existem milhares, né, e diversas formas de se fazer um projeto para buscar adicionalidade dentro do sistema. As adicionalidades são muitas, né, Ivan, pelo jeito, né? Um Adicionalidades são projeto que vai te mostrar o que há para ser feito. exato, e também depende muito se essa adicionalidade é muito cara, né? Uhum. Por exemplo, quero eletrificar a minha frota. Quanto vai custar isso? Será Sim. que vai ser viável essa adicionalidade em relação ao crédito de carbono que eu vou gerar?
Será que a gente não tem outros mecanismos, outros instrumentos financeiros para que eu possa ser beneficiado com os créditos que eu estou gerando aqui, sem ter que passar por uma plataforma? Então, isso tudo está sendo discutido também no Congresso, com especialistas, para ver como que a gente segue com o sistema brasileiro de compensação de emissões. Oi, Ivan, dentro da Carbono Zero, então, vocês têm esse papel de conscientizar também, não só quem está dentro da porteira, mas para quem está fora da porteira também, sobre essas questões de descarbonização e até desse momento que estamos vivendo agora, com essas grandes queimadas, né? Exatamente, exatamente. Nós buscamos essa conscientização para todos os nossos clientes e seguidores, né? Nós hoje temos um podcast que chama Carbono Talks, né? Onde nós chamamos especialistas de diversos assuntos para discutir temas relacionados à sustentabilidade. Já tivemos 3 Carbono Talks, vamos para o quarto, e no quarto, o que é interessante é exatamente com o que a gente está tratando. O quarto Carbono Talks, nós vamos falar sobre o mercado de crédito de carbono, vamos trazer 12 especialistas de mercado para que eles nos falem o que o mercado de crédito de carbono está sendo feito hoje. Então, a gente vai ter exemplos realmente de como alguns projetos foram desenvolvidos e como está essa discussão no Congresso. Então, o nosso Carbono Talks, que vai falar sobre mercado de crédito de carbono, vai ser bastante informativo. E é isso por isso que a gente trabalha para trazer informações para os nossos clientes e seguidores que a gente está buscando um mundo mais sustentável, buscando uma conscientização maior sobre as causas e efeitos das nossas ações para o meio ambiente. Quem são os clientes da Carbono Zero hoje? O que esses clientes estão atrás? Sim, nós trabalhamos hoje no setor de saúde, né? Nós nascemos no setor de saúde, dentro de hospitais públicos. Isso é um orgulho para a gente, porque além de estar atuando na descarbonização de um processo, nós estamos atuando junto com a sociedade dentro de hospitais públicos. Além disso, a gente conta com clientes no setor agrícola, no setor de geração de energia, no setor industrial também, são esses nossos clientes. O que eles estão buscando? Cada cliente tem a necessidade ali no processo, né? Os clientes públicos, eles estão buscando essa compensação, né? Na verdade, eles estão buscando a mitigação dessas emissões, reduzir essas emissões para ter os seus programas Net Zero e contribuir para as emissões do Estado, né, em que o Estado se comprometeu a reduzir as suas emissões. No caso dos clientes privados, nós temos nós temos visto uma pressão maior dos clientes deles, que eles forneçam produtos de baixo carbono, né? Ou produtos, pelo menos, que informem os impactos para a produção desses produtos, né? Vimos também clientes que, após a implementação do programa Net Zero, né, da Carbono Zero, eles conseguiram aumentar o preço do produto deles em quase 2,5 vezes, porque eram produtos de baixo carbono ou de carbono zero, né? Então, é isso que os nossos clientes estão procurando uma economia de baixo carbono para os processos produtivos deles. Legal. Ivan, para a gente finalizar aqui esse nosso podcast, eu queria te perguntar, porque assim, é tanta coisa para a gente falar, né, sobre descarbonização hoje, crédito de carbono e como ter dentro da sua empresa produtos de baixo carbono. Eu queria saber sobre essa emissão de carbono hoje da Amazônia, né? Vocês fazem um acompanhamento, vocês estão de olho nisso, vocês
acompanham essa mensuração? Eu queria saber se da parte de vocês acham que há uma alternativa para a gente mitigar esses danos todos, porque assim, a gente vê agora nos últimos dias a questão das queimadas e a gente percebe que está todo mundo sujeito a problemas relacionados a essas queimadas, seja na área de saúde, seja na agroindústria, seja no setor elétrico brasileiro, que corre o risco dessas queimadas chegarem àquelas grandes torres de energia que fazem as transmissões de energia. Então, é um problema nacional, né? Não é um problema local, é um problema nacional. Então, como que vocês estão vendo, acompanhando isso, desse ponto de vista da emissão de carbono pela Amazônia, e se você acha que tem alternativa para mitigar? É interessante, né, porque o que a gente até falou no início, né, é um problema continental, né, outros países da América do Sul também estão sofrendo com essa grande seca. E tem aquela coisa, aquela questão do ciclo, né, o ciclo em que eu tenho mais seca, tenho mais queimada, que gera mais seca, né? Porque eu não tenho a concentração de umidade, quando eu não consigo concentrar a umidade, pode ser que eu não tenha a criação de chuva, né? Porque o sol ele precisa evaporar alguma coisa para criar chuva. Se tem uma seca ali naquela região, ele não vai evaporar nada, então ele não vai trazer chuva para as regiões degradadas. Bom, o que a gente tem acompanhado, né? Sim, existem diversas pesquisas, né, que monitoram essas emissões. Como eu citei no início da nossa conversa, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é o instituto que nós buscamos informações para verificar como estão essas emissões de gases de efeito estufa. E essas emissões, né, elas vão ser computadas para o compromisso do Brasil ser uma economia de baixo carbono, então ela vai impactar negativamente nessas emissões, né, nesse compromisso. Então, o que eu vejo, né, quando são impactos climáticos a nível continental, eu vejo claramente que os governos eles vão ter que fazer uma força-tarefa, né, após passar este tempo, uma força-tarefa de restauração florestal. Não adianta. Eu acho que essa é a forma central de começar a tentar voltar ao que era antes, porque outras formas de sequestro de carbono, ainda as tecnologias não conseguem sequestrar tanto carbono quanto a gente tem sequestrado hoje. E outras ações para mitigação é a redução massiva da mobilidade urbana, né, redução massiva de emissões. Então, a gente tem aí, impacta também na mobilidade das pessoas, né, onde as pessoas ou utilizam muitos carros a diesel, ou utiliza muitos carros a gasolina, né? Começar, né, buscar carros flex que utilizem o etanol, ou carros híbridos, quem tem a possibilidade, os carros elétricos, né, também. Então, a gente vê isso como são as ações que são prioritárias inicialmente para mitigar todas essas emissões que foram aí. Em 2 semanas a gente teve emissões de mais do que o dobro, acho que do que a gente teria já emitido no país até em 2024. Bem, estamos passando por uma situação terrível, é um caso assim de mobilização nacional de todos nós, cada um fazer a sua parte, a gente vai contribuir para um Brasil melhor, né, para um mundo melhor. Ivan, olha, eu poderia ficar aqui muito tempo falando com você,
Mas agradeço muito a sua participação aqui no podcast Agrotalk hoje com a gente aqui, trazendo um pouco, desmistificando um pouco dessa questão da descarbonização. Conto com você em outras participações aqui para trazer para a gente também o seu conhecimento e as diretrizes que a Carbono Zero está desenvolvendo aqui para o Brasil e para os clientes. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Ângela, e a gente fica também à disposição quando quiser falar a respeito do mercado de crédito de carbono, a respeito de descarbonização, sustentabilidade, estamos à disposição. Tá joia, muito obrigada e a gente se vê num próximo podcast. Até mais. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.